Irmãos, então, no Dia das Mães, eu costumo falar sobre mulheres, sobre mães. Já tivemos oportunidade de falar aqui sobre Ana, mãe de Samuel, sobre Joquebede, mãe de Moisés, Maria, mãe de Jesus, dentre outros. Como hoje é Dia dos Pais, eu pretendo falar sobre um homem, e eu escolhi esse nome cuidadosamente. Eu não quis falar especificamente sobre um patriarca do porte de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e outros semelhantes, por considerar essas pessoas muito especiais. Elas foram pessoas especiais, elas foram pessoas que foram capacitadas de uma maneira especial, e por isso parece que são modelos difíceis de nós alcançarmos. Então procurei na Bíblia um homem mais comum, que pudesse servir hoje de modelo para a minha vida, para o meu coração e para o de vocês também. Aliás, falando de homens, na próxima sexta-feira, sexta e sábado, teremos o nosso encontro de homens aqui da Igreja Oceânica. Isso mesmo. E ele foi planejado cuidadosamente em outubro do ano passado. Eu acredito que essa data foi escolhida por Deus de uma forma especial, porque ela parece que agora é extremamente oportuna diante do tempo que nós estamos vivendo. Minha certeza sobre isso veio de uma das cenas mais patéticas, mais grotescas que eu já assisti em toda a minha vida. Um rapaz de 32 anos, diante das câmeras de TV, chorando, pedindo perdão pelo fato de ter nascido homem. Irmãos, essa cena patética, além de trazer um sentimento de tristeza imenso ao meu coração, mostra o quanto as pessoas nos dias de hoje estão perdidas em meio a uma profunda confusão mental. Essa confusão, ela chega ao nível em que, se fizermos hoje uma simples pergunta do tipo: você pode me dizer o que é um homem? Ou você pode me dizer o que é uma mulher? Muitas pessoas não saberão te responder, ou algumas talvez não respondam por medo. A verdade é que querem nos fazer crer que há homens que menstruam, ao passo que existem mulheres que possuem próstata, e ainda chamam isso de ciência. Pastor Renato Vargas, um dos preletores que estarão com a gente aqui no Encontro de Homens, disse essa semana: vivemos num tempo em que a imbecilidade se multiplica a olhos vistos, numa geração que encarnou a vocação para a idiotice. Irmãos, uma excelente definição para o momento que nós estamos vivendo. Vivemos num tempo em que a imbecilidade se multiplica a olhos vistos, numa geração que encarnou a vocação para a idiotice. Aliás, por falar em Encontro de Homens, outros preletores que virão de fora são o pastor Denis. Ele é pastor da igreja Red em Macaé, uma igreja bem parecida com a nossa. Ele começou a plantação depois, é uma igreja bem mais nova, mas tem muitas características semelhantes. Ele também é membro da Rede, Atos 29. A sua igreja é uma igreja completamente centrada no Evangelho, centrada em Jesus. No entanto, ele busca que a sua igreja esteja inserida culturalmente na comunidade onde Deus a plantou. Além disso, o pastor Denis é professor do seminário Foco, que é o seminário do nosso amigo querido pastor Felipe Niel. Convidei sua esposa, Kátia, para estar com a gente e ser uma das preletoras. Kátia, eu considero uma mulher especialmente corajosa. Ela esteve aqui na conferência do ano passado. Ela mostrou ser uma mulher de coragem. Então eu pedi que ela falasse sobre um tema específico. Falei: Kátia, vai,
Eu quero pedir que você fale do seguinte tema: o que toda esposa gostaria que seu marido soubesse. Então, a Kátia será porta-voz de todas vocês. Aliás, você acha o contato dela facilmente nas mídias sociais. Se você quiser encomendar alguma coisa, dá tempo, beleza? E ela é a responsável por trazer essas reivindicações. Eu tenho certeza, como eu disse, ela é uma pessoa de coragem. Ela vai falar aquilo que os homens da igreja precisam ouvir. Existem coisas que talvez as esposas tenham dificuldade de contar. Existem coisas que as esposas talvez tenham dificuldade de expressar para os maridos. Então, extremamente oportuno que uma mulher, irmã, extremamente temente a Deus, séria, venha de fora e fale para a gente aquilo que a gente precisa efetivamente ouvir. Irmãos, as inscrições terminam impreterivelmente na terça-feira. Se eu fosse você, não deixaria de participar sob hipótese nenhuma. E se eu fosse esposa de algum cara que está aqui ou que talvez nem esteja, olha, eu faria de tudo, usaria de todos os meios para fazer que ele tivesse. Você vai depois usufruir desse dia por um bom tempo. Queira Deus pelo resto da sua vida. Voltando ao nosso assunto. Amém, né? Amém. Isso aí, amém. Amém e aleluia. Voltando ao assunto, irmãos. As palavras do Renato Vargas: vivemos num tempo em que a imbecilidade se multiplica a olhos vistos numa geração que encarnou a vocação para idiotice. Exatamente o que nós vivemos. Uma outra cena, imagem, trecho de um vídeo, irmãos, que foi forte demais para o meu coração, foi do, abre aspas, repórter, fecha aspas, Jorge Pontual. Esse pseudo-repórter, militante, lamenta diante das câmeras de TV. Ele lamenta ao vivo que na Flórida as crianças não poderão mais assistir a shows de drag queens. Ele lamenta que na Flórida as crianças não poderão mais aplicar bloqueadores hormonais para mudança de sexo. Esse cara lamenta diante das câmeras, ao vivo, sendo transmitido para todo o Brasil e outros países do mundo, que na Flórida os homens não vão mais poder usar banheiros de mulheres. Então, como eu disse, a confusão mental é tão profunda que essa sua declaração ao vivo, em rede de TV, não causou o boicote que deveria, não causou a revolta que deveria, não causou manifestações que uma declaração tão absurda como essa deveria ter causado. Sua declaração foi condenada de uma maneira extremamente tímida por bem poucas pessoas, através das suas mídias sociais pessoais. Mas eu não vi nenhuma manifestação que tal declarações exigiriam, se nós fôssemos uma sociedade minimamente lúcida. Irmãos, um dos períodos mais complicados para o povo de Israel foi o período narrado no livro de Juízes. Se você não leu o livro ainda, não teve oportunidade de ler, o último versículo desse livro, ele sintetiza em uma frase o que aconteceu durante todo aquele tempo. O último versículo de Juízes, Juízes 21, versículo 25, diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia mais certo. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia mais certo. Assim foi o período de Juízes, um período sem referências. Foram tempos de turbulência
inquietação e opressão por conta das nações vizinhas. As tribos de Israel estavam desunidas. Foi um período em que a idolatria enfraqueceu a força moral do povo. Aquele mesmo povo que experimentou o poder de Deus quando foi liberto do Egito, aquele mesmo povo que experimentou o poder de Deus o guiando durante 40 anos no deserto, experimentou o poder de Deus quando Deus tirou os povos que estavam em Canaã para que Israel tomasse posse. Esse povo aceitou os deuses das nações que não foram de todo excluídas da região. E à medida que eles passam a adorar esses falsos deuses, a sua moral igualmente se degenera. Israel perde a sua referência. Por isso, cada um faz o que lhe parecia certo. E é nesse contexto de caos espiritual, caos político, caos moral, tão semelhante à situação que nós vivemos hoje no Brasil, que se passa a história de Boaz. E é sobre ele que eu quero falar com vocês nessa noite. A história de Boaz. A história de Boaz está num pequeno livro da Bíblia, chamado livro de Ruth. São apenas 4 capítulos. Você lê em pouco mais de 30 minutos, você lê com calma, prestando atenção em tudo que está lendo. Os fatos ali narrados no livro de Ruth ocorrem durante o período de Juízes, justamente esse período caótico que acabamos de descrever. E o que acontece? Tendo havido fome na cidade de Belém, a cidade que mais tarde, séculos depois, Jesus nasceria, tendo havido fome em Belém, uma família dessa cidade se muda para a região de Moabe, sai do território que Deus deu para Israel, vai para a região dos Moabitas e fica lá durante um tempo buscando a sua sobrevivência. Em Israel estava havendo fome, por isso elas foram para outra região para tentar sobreviver ali. Estando em Moabe, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, os rapazes, então, se casaram com mulheres moabitas, portanto, mulheres que não faziam parte do povo de Israel, não eram israelitas. Passados 10 anos, os 3 homens da família morrem, deixando as 3 viúvas. Noemi chama as suas 2 norinhas, viúvas ainda muito jovens, e aconselha as 2 que voltem para a casa dos seus pais e contraiam novos casamentos, e assim garantam os seus futuros. Uma das 2 aceitou a recomendação, partiu e não se tem mais notícia dela. Mas a outra norinha, essa sim, que se chamava Ruth, a Ruth que dá nome ao livro bíblico, ela disse para Noemi algumas das palavras mais belas já ditas e escritas em toda a história humana. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17 registram essa resposta. Ela então, Noemi, recomenda Ruth, volte para sua casa, casa dos seus pais, case-se novamente, vai ser melhor para você, um futuro mais seguro, um futuro mais garantido. Ruth então responde para Noemi dizendo: não insistas comigo para que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Observe que nós estamos falando de um tempo em que não havia nenhum tipo de previdência. Estamos falando de um tempo em que não havia serviço social, aposentadoria do governo ou qualquer tipo de garantia nesse sentido. A subsistência vinha do próprio trabalho,
de arar a terra, semear, colher, trabalho duro, trabalho difícil, na maioria das vezes um trabalho feito por homens. A proteção das famílias era feita pelos homens da casa. E agora, aquelas duas mulheres estariam sozinhas. E mesmo diante desse contexto, Ruth assume esse compromisso tão sério e tão profundo. Então, Ruth renuncia a tudo aquilo que poderia haver de precioso, de importante na terra de Moabe e voluntariamente volta agora com a sua sogra para a terra de Israel, para a terra especificamente de Judá, de maneira que lá ela fosse começar uma vida inteiramente nova, do zero, levando a sua sogra agora com a intenção de cuidar dela. Então, depois disso, nós chegamos ao que eu considero o texto principal de hoje à noite. Nosso texto principal de hoje, que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês, está no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1. Ruth, capítulo 2, versículo 1. O texto diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Esse Boaz era o primo de Noemi, a sogra. Estudiosos dizem que essa descrição que Noemi faz de Boaz vai muito além de apenas dizer que ele tinha muito dinheiro. A maneira como foi escrita, as palavras usadas, o original dentro do contexto, da cultura, faz entender que a ideia passada nessa apresentação era de que Noemi estava dizendo para Ruth que Boaz era um homem especial, com um H maiúsculo, um cara desses raros de se encontrar e que a cada dia são mais difíceis de ser achados, devido à sua dignidade, devido à sua honra, devido à sua integridade. Era uma pessoa muito especial. Quando Ruth chega em Judá, então, acompanhada da sua sogra, logo sai em busca de alimento para ela e para sua sogrinha. É nessa ocasião que a Bíblia usa uma expressão em que ela diz que, casualmente, Ruth entra na plantação de quem? Exatamente, de Boaz. Ruth entra na plantação de Boaz e, igualmente, casualmente, Boaz chega de viagem exatamente nessa hora em que Ruth entra no seu campo. Os dois se encontram. Tão logo Boaz viu Ruth, ele a deixou completamente à vontade para pegar tudo que ela desejasse e deu ordens aos seus trabalhadores que não apenas permitissem que ela pegasse o que quisesse, mas deu ordens para que os trabalhadores a protegessem e a ajudassem. Passados alguns dias, Noemi, preocupada, a sogra, preocupada com o futuro da sua norinha, Ruth, a encorajou a ir se deitar, vocês entendem essa expressão, com Boaz, de forma a garantir o seu futuro através daquela relação. E é aí que nós vemos novamente o caráter nobre desse homem de Deus. Resumindo a história, Ruth seguiu a orientação de Noemi, então aconteceu o seguinte. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 3, que eu quero ler a partir do versículo 7, e acho que vai ser muito importante que você acompanhe. Ruth, capítulo 3, versículo 7. E o texto diz assim:
Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva. Irmãos, esse é um jeito fino e educado de dizer que ela estava ali para namorar com ele, ok? Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Versículo 10. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de boa vontade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Irmãos, Boaz era um homem, como todo homem. Boaz pensava como homem. Ele fazia o que os homens fazem. Boaz gostava do que o homem gosta. E agora uma jovem viúva se oferece a ele. Quantos homens perderiam a oportunidade de ter uma noite de um tórrido romance com uma jovem viúva? Quantos homens respeitariam uma mulher numa situação dessas? Já era tarde da noite, o campo era dele, ela é que foi se oferecer, não havia ninguém para ver o que ele fazia. Mas, irmãos, era exatamente isso que fazia Boaz um cara diferente. Era isso que fazia de Boaz um homem precioso, raro, caro. Você já deve ter ouvido que caráter é o que você é no escuro, quando não há ninguém olhando. Boaz era um homem de caráter. Boaz era íntegro, digno, temia a Deus. E aí, diante disso, talvez você pense, ele deve ter tido uma vida muito tranquila e fácil. Ele deve ter tido uma família boa, equilibrada, ajustada. Sem dúvida, ele é uma dessas pessoas que já nasce privilegiada. Mas se você virar algumas páginas, chegar lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 5, na genealogia de Jesus, você lê a seguinte declaração: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A mãe de Boaz foi Raabe. Você já ouviu esse nome? Você sabe quem foi essa mulher? Quando o povo de Israel, depois de peregrinar 40 anos, entra em Canaã, a primeira cidade com que se depara é Jericó. Josué então manda que espiões entrem na cidade e a observem. Então ele diz assim: vão examinar a terra, especialmente Jericó. E o texto diz, Josué capítulo 2, versículo 1, eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Assim o texto bíblico se refere a ela nesse momento. Raabe era prostituta da cidade. Boaz era literalmente filho de uma prostituta estrangeira, uma prostituta gentia,
uma prostituta que sequer fazia parte do povo de Israel. Quando você entende isso, você vê que Boaz tinha tudo para ser um fracassado. Boaz, sim, ele poderia ter se tornado um cara mimizento com toda razão. Ele tinha fortes razões para se tornar um homem amargo e revoltado com a vida. Você imagina a infância de um cara, há tantos anos atrás, filho de uma prostituta. Mas ele decidiu confiar no Deus de Israel. Ele colocou a sua esperança no Senhor. Por isso, ele superou as dificuldades, prosperou, cresceu, amadureceu, enriqueceu. E agora, irmãos, ele estava pronto para cumprir a missão que ele estava recebendo de Deus. E por causa da sua postura, por causa do seu posicionamento, por causa do seu caráter, a sua vida se tornou extremamente relevante. Quando você abre a Bíblia no Evangelho de Mateus e lê a genealogia de Jesus, você encontra exatamente esses versículos. Mateus capítulo 1, versículos 6, 6 e 16 dizem: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão. Mas não para por aí. A genealogia prossegue e no versículo 16 diz: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Você viu o que aconteceu? Pelo seu posicionamento, Boaz foi bisavô do rei Davi, Boaz foi trisavô de Salomão. Da linhagem de Boaz vieram reis, vieram pessoas influentes, vieram líderes que fizeram toda a diferença na história da humanidade. Mas não apenas isso, muito mais importante do que tudo isso, foi da linhagem de Boaz que veio o Messias, o nosso Salvador. Aquela decisão, aquela postura, aquele jeito de encarar a vida, de confiar em Deus, de lutar contra toda adversidade, de jamais se considerar um resultado de uma sociedade injusta e cruel, pelo contrário, mas se levantar para lutar com as suas próprias forças, confiando no Senhor, buscando uma situação diferente, mudar a realidade em que vivia. Boaz se tornou alguém tão influente que hoje o mundo inteiro sofre, ou melhor, repercute a vida desse homem de Deus, porque dele descenderam reis, líderes e, sobretudo, o Messias, o nosso Salvador. Através de Boaz, as escrituras e as profecias se cumprem. Então, irmãos, vamos fazer algumas aplicações. A primeira aplicação que eu faço é: seja homem, não segundo os padrões do mundo, mas de Deus. Irmãos, sejam homens, mas não segundo os padrões do mundo, segundo os padrões de Deus. Os padrões mundanos de masculinidade são muito estranhos, porque os padrões mundanos de masculinidade, eles oscilam entre dois extremos muito distantes. Os padrões de masculinidade, eles tendem a considerar apenas que homens são aqueles caras grotescos que confundem grosseria e estupidez com masculinidade. Mas, por outro lado,
há uma juventude, como o rapaz citado que chorou por ser homem, que está cada vez mais afeminada, que acha que ser um homem moderno é ser um homem afeminado, com trejeitos de mulheres. Irmãos, é óbvio que ambos esses extremos estão completamente errados. Então, o que a Bíblia nos ensina? Elas dizem, irmãos, busquem serem homens com H maiúsculo, desses que assim como Boaz, são homens que pensam como homens, que fazem o que homens fazem, que gostam do que homens gostam. Contudo, acima de tudo, são homens de caráter, são homens íntegros, são homens dignos, são homens que temem a Deus sobre todas as coisas. Esse é o padrão bíblico. Homens que têm prazer em verem suas esposas felizes. São homens que fazem com que suas esposas se sintam continuamente como verdadeiras princesas. São homens que são exemplos para os seus filhinhos, que sabem dar aos seus filhos limites, ao mesmo tempo que dedicam a eles um amor desmedido. São homens que fazem suas famílias se sentirem protegidas, providas e seguras. São homens que guardam seus lares dos ataques do maligno. São homens que entendem a responsabilidade que têm em conduzir suas famílias no caminho para o céu. São homens que entendem que são líderes espirituais dos seus lares. As ordens de Deus para as famílias sempre vieram através dos homens e eles serão cobrados. Os homens de Deus amam a Jesus acima de tudo. Os homens de Deus buscam imitar a Jesus em todos os seus caminhos. Então, irmãos, essa é a primeira aplicação para nós hoje. Irmãos, não sejam grotescos, também não sejam afeminados, sejam homens, não segundo os padrões mundanos, mas segundo os padrões de Deus. Segunda aplicação: não deixe que seu passado determine o seu futuro. Não deixe que o seu passado amarre, acorrente e defina o que vai ser da sua vida daqui em diante. Como eu disse no início, numa época como a de hoje, em que não há muitos modelos, muitas referências, eu quero encorajar meus irmãos a serem como Boaz, que a despeito de toda a adversidade que tiveram que enfrentar para chegarem até aqui, apesar de tantas vezes o mundo ter dito não a vocês, mesmo com tantos exemplos negativos, muitas vezes vindo de nossas próprias casas, na infância, apesar de toda a força maligna pressionando para você cair para um extremo, entenda que Jesus levou não apenas os nossos pecados, mas Jesus também levou nossas dores e nossas enfermidades na cruz. Irmãos, as pessoas mais próximas sabem que o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito difícil. Na verdade, o relacionamento de todos os meus irmãos e da minha própria mãe com meu pai sempre foi muito difícil, muito ruim a vida toda. Por isso, irmãos, quando eu me converti, eu decidi que eu queria ser o oposto com os meus filhos. Eu queria ser o oposto do meu pai. Então, desde que eu e Fátima namorávamos, nós já conversávamos e orávamos para que Deus nos ajudasse a construirmos um lar onde os nossos filhos pudessem sempre se sentir bem. Um lar onde os nossos filhos gostem de estar.
um lar onde os nossos filhos sempre queiram voltar. Uma vez que meu passado não podia ser mudado, ao renascer em Cristo, eu pude, irmãos, escrever um novo futuro para mim e para minha família. E assim nós temos nos esforçado a viver. Boaz tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, de mal com a vida, mas ele confiou em Deus e se tornou um dos homens mais bem-sucedidos de toda a história. Pode ser que você tenha tido o privilégio de nascer em uma família saudável, uma família coerente, e que no seu coração você só traga lembranças boas, recordações de muito carinho. Mas pode ser que a sua família também tenha sido uma família disfuncional, extremamente complicada, como a minha. Eu quero dizer a vocês que vocês não precisam perpetuar os erros que você viveu na sua família. Você não precisa perpetuar os erros dos seus pais, nem arrastar seus traumas pela vida toda, porque a verdade é que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você nasceu de novo. Eu quero dizer que você não precisa ficar arrastando o cadáver da velha criatura que já morreu na cruz atrás de você a sua vida toda. Abandona esse cadáver, largue isso para trás de uma vez por todas. Não deixe que seu passado determine, amarre o seu futuro. Em terceiro lugar, terceira aplicação, faça a sua vida valer a pena ao assumir compromissos consistentes. Sabe por quê? Nunca na história tivemos uma geração com tantas pessoas sofrendo por falta de um sentido para a vida. Essa é a verdade da nossa geração. As pessoas sofrem porque não encontram motivação para viver, não encontram algo pelo qual lutar, não encontram algo que dê efetivamente sentido à vida. Sabe por que isso acontece? Porque nunca houve uma geração na história da humanidade tão líquida, tão fluida, quanto a que a gente vê agora. Uma geração que parece ter horror a fincar raízes, criar vínculos, crescer e assumir compromissos. Uma geração assim tem tudo para se tornar uma geração irrelevante e completamente fútil. Da mesma forma que Boaz não permitiu que seu passado determinasse seu futuro, ele entendeu que poderia ser um agente através do qual Deus mudaria a história de Ruth. A vida de Boaz se tornou relevante porque Boaz assumiu vários compromissos. Dentre eles, casou-se com Ruth, teve filhos e os educou no temor do Senhor. Se Boaz tivesse desprezado Ruth por ser moabita, certamente não estaríamos falando dele nem citando seu nome aqui agora. Da mesma forma que Jesus não nos despreza por nosso passado, mas nos acolhe e nos propõe uma nova vida, Boaz assume a responsabilidade sobre ela e sua vida se tornou influente para o mundo inteiro. De Boaz e de Ruth descenderam reis, líderes poderosos e, sobretudo, o Messias, o Salvador. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor querido,
Vivemos tempos difíceis, em que as pessoas fazem não o que o Senhor ensina e determina, mas o que acham que é melhor aos seus próprios olhos. Uma época tão parecida com a de Juízes. Assim, Senhor, firma nossos corações na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é nossa única regra de fé, é nossa única regra de prática. Ajuda-nos a entendermos, Senhor, e a praticarmos nossos papéis de homens e mulheres, maridos e esposas, pais, mães, filhos, não segundo o padrão mundano, mas segundo os padrões do reino dos céus. Quanto aos homens que têm tido seu comportamento bombardeado pela mídia, pela sociedade, pelo caos instalado, Senhor, ajuda-nos a resgatarmos a masculinidade verdadeira, genuína, segundo a Bíblia Sagrada. Quando os traumas do passado, as influências negativas que recebemos, Senhor, cura-nos e ajuda-nos a vivermos a realidade de que agora somos novas criaturas. Tudo em Cristo se fez novo. Tira da gente, Senhor, o medo de assumirmos compromissos, pois só assim nossas vidas se tornarão relevantes e valerão a pena ter sido vividas. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.